Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Na Rádio Observador. É o Jornal das 10, edição de José Rafael Lopes, e começamos na campanha para as presidenciais do dia 18 e cada vez mais confortável nas sondagens. António José Seguro dramatiza o apelo ao voto, diz que um voto nos candidatos da esquerda é meio voto nos candidatos da direita. Declarações num comício esta noite em Portimão. António José Seguro aparece pela primeira vez à frente de todos os outros candidatos na nova sondagem da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN. E na última ação do dia, o socialista foi recebido por uma sala cheia para apontar baterias não só aos partidos da esquerda, mas também ao Chega e ao risco, João Gama, de uma eventual revisão constitucional. Embalado pelos bons resultados nas sondagens, António José Seguro dramatiza o apelo ao voto e insiste que é o único candidato à esquerda capaz de chegar a uma segunda volta. O voto nesses candidatos é um voto que não conta, porque não permite que esses candidatos possam estar na segunda volta. Mas pode contar precisamente para o campo político que nós queremos combater. Porque acaba por ser meio voto. E quando 2/3 dos deputados se sentam à direita do hemiciclo, o candidato, apoiado pelo PS, avisa para o risco de revisões constitucionais. E como há um campo político que o pode fazer, porque dispõe de 2/3 dos deputados na Assembleia da República, é necessário que nós tenhamos na Presidência da República a firmeza, a lealdade aos valores e aos princípios fundamentais da República Portuguesa. E perante uma casa cheia no Museu de Portimão, o socialista insiste na teoria dos ovos no mesmo cesto, mas o problema é mesmo o Chega. O problema não está no PSD. Está precisamente num partido novo, extremista, que a única coisa que quer é dar cabo da nossa democracia e fazer com que Portugal recue em relação aos avanços que nós já conquistámos ao longo destes 50 anos. E se a sua candidatura é a única que pode representar a esquerda na segunda volta, é também a única, acredita António José Seguro, que pode derrotar Ventura. E há pelo menos um candidato que não pode passar à segunda volta. E o candidato que o pode derrotar na primeira volta somos nós. É esta candidatura, é este movimento. António José Seguro a encerrar o dia de campanha no Algarve depois de descer as ruas de Lolé, onde evitou criticar o primeiro-ministro por ter entrado em jogo na campanha eleitoral. O jornalista João Gama com o resumo do dia de campanha de hoje de António José Seguro na região mais sul do país, no Algarve. Amanhã o candidato apoiado pelo PS passa por Grândola e também por Setúbal antes de participar no debate da RTP. E em Castro Daire, Gouveia Melo parte para o ataque em dose dupla. O Almirante acusa Luís Marques Mendes de depender do partido e acusa António José Seguro de só querer fazer oposição a Belém. Num comício com apoiantes, o Almirante não poupa nas críticas. Com a mira apontada a Luís Marques Mendes, deixa uma questão ao eleitorado. Que nós desejamos? Nós desejamos um presidente submisso ao governo? Uma marioneta do governo? Um presidente que esteja dependente para ser eleito do aparelho partidário porque não consegue ser eleito pelo seu valor próprio? Deixa ainda Gouveia Melo uma questão sobre António José Seguro. Nós queremos também um projeto que é tentar ir fazer oposição para a presidência, para fazer um suposto equilíbrio. Não, o equilíbrio não se faz com uma ideia partidária. O equilíbrio faz-se com isenção, com independência e de forma suprapartidária. É por isso que eu também me apresentei a estas eleições. Declarações de Henrique Gouveia Melo num comício em Castro Daire. O Almirante está a fazer campanha na região de Viseu. E André Ventura vai retirar ou substituir os cartazes sobre a comunidade cigana. O Tribunal da Comarca de Lisboa rejeitou o pedido de suspensão feito pelo candidato apoiado pelo Chega. André Ventura lamenta e diz que esta decisão só vai dar força às minorias, isto devido
à polémica dos cartazes, hoje o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa recusou a suspensão pedida por André Ventura. Considera o Tribunal que, se os cartazes se mantivessem, os direitos dos queixosos continuariam a ser atingidos e que esses só podem ser protegidos com a retirada dos cartazes. André Ventura diz que as minorias estão a sair com mais força. Gostava que a juíza percebesse a força que estas decisões dão a uma minoria incumpridora, nomeadamente ao não deixar sequer que um Tribunal Superior se pronuncie sobre isso, mas o Tribunal diz que tem que retirar já, e mesmo que venham a decidir de forma contrária, sabe que a campanha entretanto vai acabar e que já não vai ter efeito nenhum. Portanto, eu obviamente tenho que cumprir a lei, como todos os cidadãos e como os ciganos também, e portanto vou dar cumprimento à decisão que o Tribunal tomou, mas estou revoltado, estou indignado e acho que é um mau dia, para o Estado de Direito em Portugal e acho que não devia ser assim. André Ventura garante que vai cumprir a ordem do Tribunal, vai retirar os cartazes, mas confessa que não sabe quantos são. O candidato presidencial, apoiado pelo Chega, diz ainda que esta decisão do Tribunal abre um grave precedente, fala num ataque à liberdade de expressão. E agora, na saúde, há mais 40 mil pessoas sem médico de família em Portugal do que há um ano. A situação piorou, apesar de Luís Montenegro ter anunciado um plano de emergência para a saúde. São dados do bilhete de identidade dos cuidados de saúde primários, com Martim Madeira destaque para esses 40 mil utentes que não têm médico de família. Um número mais alto em 2025 do que aquele que foi registado em 2024, um aumento de 2,3% entre um ano e o outro, o que significa 40 mil portugueses sem acesso a um médico de família na área de residência. O número de utentes sem médico de família atribuído voltou a aumentar em dezembro, à semelhança do que já tinha acontecido nos meses anteriores. Segundo os dados do bilhete de identidade dos cuidados de saúde primários, no final do ano de 2025 havia cerca de 1.500.000 utentes sem cobertura, uma subida de cerca de 6 mil pessoas sem médico de família em relação ao mês de novembro. Este é o terceiro agravamento mensal consecutivo em 2025 do número de utentes sem médico de família. De setembro para outubro foi de 30 mil utentes e de outubro para novembro houve um aumento de 14.159 utentes. O jornalista Martim Madeira com detalhes sobre os dados do bilhete de identidade dos cuidados de saúde primários. Este é um artigo assinado pelo Tiago Queiroz, está em destaque em observador.pt. E na Venezuela, a presidente interina Delcy Rodrigues já prestou juramento para assumir o comando político do país. Delcy Rodrigues torna-se presidente interina da Venezuela, ela que era até aqui vice de Nicolás Maduro. O Supremo Tribunal ordenou que Rodrigues assumisse as funções de chefe de Estado para um mandato de 90 dias, mandato esse que é renovável. As Forças Armadas apoiaram a governante. Esta tomada de posse aconteceu no dia em que Nicolás Maduro teve a primeira audiência em tribunal nos Estados Unidos. Durou menos de uma hora, com Maduro a declarar-se inocente e a dizer que é um prisioneiro de guerra. A aproximação do julgamento do presidente deposto da Venezuela é só daqui a mais de 2 meses. Vai acontecer no dia 17 de março. Até lá, Nicolás Maduro vai continuar detido em Brooklyn. E na Venezuela o medo não desapareceu com a detenção de Nicolás Maduro. A população celebra, mas em silêncio. É o que testemunha Marilyn Marmo na Rádio Observador. É uma venezuelana de Caracas que vive em Portugal. Devido aos cortes de energia elétrica no país, Marilyn Marmo só conseguiu entrar em contacto com uma tia durante o fim de semana. Hoje já conseguiu falar com o resto da família. Com acesso às notícias condicionado, a população está apreensiva, enquanto em Caracas há coletivos armados que controlam as ruas. Nas palavras de Marilyn Marmo, neste relato na Rádio Observador, a serpente foi ferida, mas continua viva. En estos momentos la represión continúa porque en las ruas están cheias de colectivos. O sea, los colectivos son todos aquellos civiles que son armados pelo Estado para controlar a la población. Y ellos están en la rua y las personas prefieren simplemente saem, compran comida y voltan para casa porque, vamos a ser sinceros, o sea, el régimen no es solo Maduro. O sea, esto es una cosa grande. Y los colectivos actualmente, en este momento, están en la rua y están a revisarle los telemóviles a las personas y están a controlar tudo e as pessoas simplesmente continuam com medo em casa, ou seja, celebram em silêncio. Marilyn Marmo, numa conversa com a jornalista Matilde Malva Sabino, esta venezuelana espera que Donald Trump leve a cabo uma segunda intervenção na Venezuela e que capture mais elementos no poder, rejeita que a ação militar norte-americana tenha sido um ato de agressão e diz que a ajuda dos Estados Unidos foi uma sorte. E são agora 10:09, que outras notícias estão a marcar a atualidade?
O Presidente da Câmara de Lisboa rejeita que a convocação do Conselho de Segurança Municipal seja uma aproximação ao Chega. Carlos Moedas diz que este Conselho de Segurança faz parte da agenda do próprio. O Presidente da Câmara rejeita a ideia de jogos partidários e deixa um alerta ao Governo. Diz Carlos Moedas que são precisos mais agentes da PSP em Lisboa. O Governo anunciou que vai acomodar com humildade as preocupações do Presidente da República sobre 3 diplomas na saúde. É uma garantia deixada pela Ministra do Setor, Ana Paula Martins, que ainda não conhece quais são os reparos feitos por Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado devolveu ao Governo 3 decretos-leis sobre a saúde, um sobre a contratação de médicos tarefeiros, outro sobre a centralização regional das urgências e um terceiro sobre a gestão de listas de espera. E assim fechamos o Jornal das 10, edição do jornalista José Rafael Lopes.